Nova cultura, nossa mania. Não cabe medo, receio, nem timidez. A luta é por cidadania. Cidadania 23. Nova postura, mais harmonia. Cidadania enxerga com mais nitidez. A luta é por democracia. Cidadania 23. Eu queria convidar ela, que é militante social, bacharel em Direito, jornalista, sempre envolvida nas causas sociais, dirigente partidária do Cidadania, desde a época do antigo PPS. Acho que Sueli tem mais de 20 anos nesse partido, é a cara do Cidadania. Já entraram e saíram vários dirigentes estaduais e sempre ela e o nosso amigo Itamar Lagarto, o qual quero mandar um abraço, ficaram. E Sueli se apresenta como pré-candidata a prefeita da Estância. Estância eu acho que já teve prefeitas, né? Pelo menos uma eu sei que já teve uma prefeita e quem sabe vai ter a segunda. Então nós vamos bater esse papo com essa mulher empoderada que luta pelas causas igualitárias, as causas sociais e também luta pela afirmação da participação da mulher em toda a construção política. E, inicialmente, antes de perguntá-la alguma coisa, eu queria saudar e que você mandasse inicialmente um abraço a toda a nossa equipe, a todos os nossos internautas e telespectadores que estão nos assistindo agora e que vão assistir após. Isso, Flavão, boa tarde a todos os internautas, a todos os ouvintes aqui do podcast FF, do canal regional, não é isso? Dizer a vocês aí que eu deixei o link nas minhas redes sociais para que os estancianos possam assistir. É uma satisfação estar aqui com você, nessa tarde de sexta, para a gente discutir Estância, discutir Sergipe, discutir a renovação da política. E é muito interessante a gente justificar essa renovação. Quando a gente fala em renovação, a gente fala de renovações de práticas políticas. A gente sabe que os municípios eles se modernizaram, que o país se modernizou, que o mundo modernizou e que a gente precisa acompanhar essas mudanças. A sociedade precisa estar acompanhando essas mudanças e desde já parabenizo pelo canal. Acho que a gente precisa muito desses espaços de divulgação, de deixar sempre as pessoas o máximo de informadas possíveis, para que essas pessoas elas também sejam as formiguinhas, os transmissores dessa nova política que a gente tanto defende. Com certeza, Sueli. Inclusive, eu queria... um momentinho, por favor, aqui tá um ruído aqui. Queria pedir para resolver aqui a técnica, um momentinho. Inclusive, Sueli, eu queria fazer a primeira pergunta, né? Quem é Sueli Barreto, né? E contar um pouco assim da sua história pessoal. Não vou falar nem política, sua história pessoal, Estância. Eu vi que você nasceu em Indiaroba, mas foi criado em Estância. Como foi a sua infância, juventude, sua vida pessoal, sua caminhada pessoal? Que coisa bacana, né? Quem é Sueli Barreto? Eu acredito que, sobretudo, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Mas eu não sonho apenas, eu busco realizar aquilo que eu entendo que vai ser bom para mim, para as pessoas, para a coletividade. Tenho um sonho muito grande de ser uma grande referência para os meus filhos, como já sou hoje, mas uma maior referência, principalmente nessa luta em defesa das pessoas que mais precisam da gente. E aí você já colocou bem, é uma situação até muito interessante, né, que a gente sempre ri quando eu falo sobre isso. Eu nasci em Indiaroba, na Praça da Índia, e na época a minha mãe ela era escrivã do cartório de registro civil, então ela não podia lavrar o meu próprio nascimento, não é? E em Estância, também naquela época, um parente dela e meu padrinho de batismo também era o escrivão de registro civil. E como eu nasci em casa, não nasci em hospital, e aí eu poderia ser registrada, né, meu pai poderia pegar duas testemunhas e levar, meu pai foi me registrar em Aracaju. E aí chegou lá, deu as informações, deu meu nome, deu tudo certinho, só que ele esqueceu de avisar que eu nasci em Indiaroba. Então eu sou naturalmente indiarobense, eu sou civilmente aracajuana, e eu sou de coração estanciana desde a infância, né? Eu cheguei em Estância, eu ia completar 10 anos de idade, e já passei dos 40 e lá estou. E lá pude viver as melhores experiências da minha vida, né? Eu sou apaixonada por Indiaroba, mas também muito apaixonada por Estância.
né? Em Indiaroba, na adolescência, eu comecei a participar dos movimentos sociais, aquela luta pela reforma agrária, aquele movimento do Sem Terra, e aí eu participei, estudante de ensino médio, e aquela coisa de querer contribuir, de querer fazer diferença. Lembro dos grandes desafios, meu pai não permitia aquilo. Aquele não era um local para meninas, eu não podia estar ali no meio daqueles homens com bandeirinhas, fazendo parte daqueles movimentos. Mesmo assim, eu sempre me mantive neles. Depois, a minha mãe presidiu uma associação de idosos e eu também participei dessa mobilização. E aí vem as coisas da vida, casei, tive filhos, tive que me afastar um pouco para cuidar das crianças, mas na primeira oportunidade eu retomei esse envolvimento, né? Principalmente aí agora com a política partidária. Sempre gostei dos bastidores, dessa arrumação, dessa discussão, de estar ali avaliando os nomes. Eu não pensava, porque intrinsecamente é colocado na cabeça da mulher que política não é para mulher. Né? Não é para mulher. E hoje, até hoje mesmo, com tanta luta, com tanto avanço, a gente ainda tem isso muito, muito presente, muito forte. Né? E ainda no curso de Direito, eu conheci a Fazenda da Esperança e comecei a desenvolver um projeto, o Independência Química, um projeto de prevenção e combate às drogas, lá, né, depois dessa visita, depois dessa aproximação com a Fazenda da Esperança em Lagarto. Trouxe esse projeto para a instância, para que a gente executasse lá em instância. O projeto cresceu, o projeto começou a ajudar dezenas, depois centenas de pessoas, e isso é lógico que fez com que se abrisse uma oportunidade de pegar aquele nome feminino e colocar na política. Como é que funciona assim o projeto Independência Química, para que as pessoas possam... Isso, o projeto Independência Química é um projeto de prevenção e combate às drogas. Então, a gente, desde a pandemia, que nós não estamos tendo as ações de rua como deveria. Por quê? Porque veio todo o período de pandemia, não era legal a gente colocar os adolescentes. Depois veio a minha candidatura, a deputada, e aí de um ano para cá, eu ia chegar nisso, houveram muitos problemas pessoais, inclusive a perda da minha mãe, né? E aí a gente chega nisso, mas o projeto consiste em ter ações de rua com crianças, com adolescentes e adultos, de conscientização, palestras em todo o estado de Sergipe, já fiz palestra em todo o estado de Sergipe, em alguns municípios baianos também. A ajuda e orientação para aquelas pessoas que buscam um tratamento e que muitas vezes elas não sabem como começar, por onde ir, não tem emprego fixo, portanto não pode pedir auxílio-doença, então a gente tem toda uma equipe para estar orientando como levar essas pessoas para o tratamento. Enfim, é um projeto mais socioeducativo, né? A gente não tem nenhum tipo de combate ao tráfico, nem de como. É mais. A gente tenta chegar no público jovem e adulto antes mesmo da dependência química. Né? Certo. Então, aí vocês trabalham assim em parcerias com Fazenda Esperança e tal, encaminha esses jovens. Encaminha isso, Batalhão da Restauração também. E aí, vocês, em parceria com essas entidades, já conseguiram encaminhar jovens que conseguiram? Porque a gente sabe que é uma caminhada muito difícil, essa questão da droga. Isso. Né? As pessoas às vezes falam, precisa de força de vontade. Não. Mas não é só força de vontade. Né? Primeiro a gente precisa entender a dependência química como um problema de saúde pública. Né? Quem tem dependência pública, ele está precisando de tratamento médico, é um problema de saúde pública. A falta de tratamento é que leva à criminalidade. Por quê? Porque o dependente químico, ele sempre vai querer mais e mais, ele se afunda literalmente no uso de drogas. Então, se ele não tem uma rede de apoio que pegue, que trate, que ressocialize, né? A tendência é realmente um envolvimento maior com crime. Né? Então, às vezes a gente... Às vezes não, isso é muito comum. Você vai encontrar uma pessoa que se envolveu com drogas, que desenvolveu a dependência química, mas que procurou ajuda, fez o tratamento dele, voltou para aquela cidade, mas vai ter aquele infeliz da sociedade que vai dizer, você não conhece não aquele menino? Aquilo era um drogado, era um maconheiro, era isso. Então, a própria sociedade que deve abraçar e ajudar aquela pessoa, né, ela a condena. Né? Então, a gente tem visto aí um grande debate sobre legalização de drogas. Eu, particularmente, sou contra a legalização para uso, sou a favor da legalização para usos medicinais, né?
mas eu acho que a gente tem que ter uma política de conscientização muito maior, até mesmo sobre o uso abusivo de álcool. A gente está vendo aí um grande crescimento de problemas, né, com alcoolismo, inclusive no público feminino, né, essa dependência química tem crescido muito no público feminino. Então, eu acho que o trabalho de conscientização ele tem essa necessidade de existir em todos os municípios, não só lá, né? E a gente tem essa função mesmo de alertar as pessoas, olha, você tem predisposição? Como é que está a sua família? Na sua família tem pessoas dependentes químicos? Você sabe o que é que vai acontecer se você usar por muito tempo tal substância, tal substância, tal substância? Acho que a gente tem que fazer um trabalho muito de conscientização com relação ao álcool, como eu falei, que é porta de entrada, a gente está aí em uso desmedido mesmo. Não, mas a legislação diz que só pode vender bebida alcoólica para maiores de 18 anos. É isso que acontece na prática? Claro que não. Hoje você vê criança bebendo e comprando em qualquer lugar, sem nenhum tipo de restrição. Então a gente precisa discutir mais sobre isso, porque eu volto a falar, a gente está falando aqui em um problema de saúde pública, né? Não vamos entrar em outros viés antes mesmo de olhar o ser humano como uma pessoa que está precisando de um tratamento médico, igual aquele que está com câncer, né, que está precisando de uma cirurgia, que tem um diabetes, que é hipertenso, que já teve derrame. Essa pessoa está precisando de tratamento. Se ela não tiver, ela vai à morte, né? Então, para mim, é uma missão de vida trabalhar com prevenção e combate às drogas. Tenho a grata satisfação de dizer que nós já internamos, já conseguimos ajudar para tratamento dezenas de pessoas, a maioria jovens, né? Através das palestras, já conscientizamos centenas de pessoas, foram várias escolas, inúmeras turmas, vários municípios, né? E que a gente precisa que o próprio Estado, os municípios, eles se mobilizem em ações mais efetivas. Eu tenho certeza que esse não é só um problema do município de Estância, que eu conheço mais detalhadamente, mas que todos os municípios deixam a desejar na discussão, né, do trabalho preventivo ao uso abusivo de álcool e outras substâncias psicoativas. Sueli, continuando assim a análise da sua vida, eu percebi que eu interferi, até perguntei do projeto das drogas. Você tinha mais alguma coisa a falar assim da sua trajetória pessoal? Sim. Porque a gente fez essa interferência aí, eu acabei de atrapalhar no raciocínio. Sim, então aí eu trabalhava, né, já com um político tradicional de lá. No momento em que eu recebi, e veja só, né, eu trabalho com a política partidária, participo dos movimentos da política partidária desde os 17 anos. Né? E eu sempre fiquei naqueles bastidores. Em 2016, quando surgiu a primeira oportunidade de eu ser candidata, e eu relutei muito porque eu dizia, poxa, isso não é para mim, eu vou ser escada para os outros. Quem é que está no grupo? Ah, nada, vou pegar os votos que as pessoas têm de confiança em mim para dar a tal pessoa, para ser, não vou. Mas aí fui. Fui para o primeiro processo eleitoral meu, em 2016, como candidata a vereadora. Fui a segunda mulher mais votada do meu grupo, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência, sem grupo particular que defendesse o meu nome, sem nenhum tipo de condição financeira para fazer uma campanha bonita, né? Então, aquilo me despertou. Mas não me despertou apenas por ter sido a segunda mulher mais votada do meu grupo. Me despertou pela necessidade dos perfis femininos, né? Que é o que também fez com que eu criasse o segundo projeto, né, lá, que é chamado Mulheres de Cores. Né? A gente tem um projeto que fala de violência doméstica, do incentivo ao empreendedorismo das mulheres, dessa necessidade das mulheres participarem das políticas sociais e partidárias, sim. Né? Porque o que, que nós vemos hoje? É muito fácil você falar assim, mulher não vota em mulher, mulher não gosta de política, mulher não se interessa. Agora está aí a época do sufoco, as chapas proporcionais praticamente todas se formando ou formadas, mas as necessidades dos 30%, que não é de mulheres, é de gênero, né, que deixe claro. Mas acaba que a gente está sempre precisando de mulheres. E aí vem, porque mulher é desunida, a mulher tem ciúme uma com a outra. Isso não existe. O que acontece é que, em sua grande maioria, os partidos políticos, os diretórios municipais, eles ainda têm uma postura muito machista, sim. Eles ainda são, em grande maioria, presididos por homens, sim. Né? E aí a mulher que tem o perfil, ela olha para aquela conjuntura que está sendo formada e faz, aquilo não é para mim. Eu vou entrar sem ajuda nenhuma, sem grupo nenhum, para ser escada para João, José e Pedro, que não me representam, se elegerem.
né? O que acontece hoje? Qual é a realidade dos partidos políticos hoje? Eu tenho um presidente, homem, aquele presidente precisa ter uma secretária feminina, ele precisa ir em busca das mulheres, então ele pega a esposa dele, e aí vamos procurar aqui. Aí quem são os meus candidatos principais? João, e aí você tem alguma mulher para indicar? Aí vem aquela mulher ali, e aí você não tem realmente uma participação efetiva de grandes quadros que todos os municípios têm. Nós temos ativistas sociais hoje de todas as causas, da causa animal, de saúde, de cultura. Em todo o município, eu tenho certeza que até na culinária aqui se tem. Sueli, agora, assim, eu já organizei partidos políticos. Já tive como presidente, mas também já organizei algumas eleições municipais. E assim, a gente tem muita dificuldade. Tem a questão de alguns dirigentes partidários, né? Concordo com o que você disse, mas também a gente nota alguns dirigentes partidários que realmente querem colocar mulheres de qualidade com perfil, mas essas mulheres, muitas dessas mulheres têm problemas dentro da própria casa. De repente a gente faz um convite, a gente tem um olho clínico e vê, fulana, você tem uma pauta interessante, você desenvolve um trabalho em prol, vamos dizer um exemplo, em prol da causa animal. Daria para ser candidata, tal, o partido tem um fundo partidário, vai trabalhar de tal forma, não sei o que, faz um convite decente. E o que é que acontece? Os esposos, os maridos, aí entra pelo meio, não quero não, e não sei o que e tal. Existe essa dificuldade dentro dos partidos, em alguns casos, não são todos, mas também existe problemas dentro das famílias e também algumas mulheres, devido a forma como as mulheres foram criadas e até vitimadas em algumas situações, que fazem com que elas fiquem retraídas e não deixem aflorar esse potencial que, como você tem, de participar e tal. Me desculpe interromper, só um comentário. Eu concordo em parte, porque esse tipo de problema vai acontecer numa família ou em outra. Não é justificativo. Não é justificativo, até porque não é uma regra. Isso não é uma regra. Vai acontecer em casos isolados. Isso. Geralmente, o que afasta a mulher dessa participação da política são as condições que são oferecidas, para que chamam. E isso é muito simples. Eu não sei como é a realidade daqui, mas em Estância, por exemplo, você conta uma cidade com quase 70 mil habitantes, você conta a dedos as mulheres que participam da política. São poucas. E outra, as mulheres que participam com independência. Por exemplo, vou me colocar aqui como exemplo, Sueli Barreto. Eu não tenho esposo político, não tenho pai político, não tenho mãe política, não tenho irmãos políticos, não tenho padrinhos políticos. Eu surgi dos movimentos sociais. Eu abracei o ativismo social. Eu encarei a disputa com nomes tradicionais. Eu fui candidata em 2020 com os nomes mais fortes da cidade, né? E não é para todo mundo, e não é fácil. E não é fácil. De forma alguma. Em 2018, por conta de pressão política, eu tive um AVC, eu tive um derrame. Não é fácil você seguir realmente uma luta dessa. 2018. 2018. Não é? Então, assim, não é fácil a luta. Então, nós hoje olhamos, mas tem fulana. Fulana tem mandato, é vereadora, mas é mãe de político. Mas tem ciclana, que também foi vice-prefeita, era esposa de político. Mas tem outra pessoa, que também é um bom nome para o candidato, é uma indicação de um sindicato. Mas tem outra também, é filha de prefeito. Então, ou é filha, ou é esposa, ou é prima, ou é mãe, ou é irmã. E aí a gente traz, eu levo isso como um exemplo, mas basta que a gente olhe a própria Assembleia Legislativa, né? A maioria das mulheres que estão ali ou são irmãs, ou são esposas, ou são parentes de políticos tradicionais, né? Então, a gente afasta as mulheres que realmente são de luta, do ativismo, que estão preparadas, que estudam, que se preparam, que contribuem, que têm serviço prestado com a comunidade, a gente acaba afastando. Porque eu mesmo, se dissesse assim, olha, vamos sair, vamos montar uma chapa assim, você vai disputar. Peraí, eu vou disputar com essa pessoa para quê? O poder econômico vai vencer o meu trabalho. E eu não posso pegar os votos de confiança das pessoas que conhecem o meu perfil, a minha decência em fazer política, e entregar de mão beijada essas pessoas que não vão chegar lá e não vão fazer nada. Então, há um afastamento disso. Por isso que aqui eu aproveito a oportunidade para dizer às mulheres que têm perfil, não tenham medo. Quando a gente sabe o quanto está preparado e o que nós queremos fazer pela população, não há perda. Se você dissesse ali, você perdeu então 3 eleições? Não. Eu vou lhe dizer, não, Flávio, eu não perdi nenhuma eleição. Eu não fui eleita, mas perder não.
Quem perdeu foi a população, e não ter uma pessoa que defendesse com tanta responsabilidade, com tanta competência, as causas que a cidade precisa, as demandas que a cidade precisa, e apontar soluções para que a gente tenha uma cidade mais desenvolvida, com maior progresso, né? E que realmente represente o povo, que esteja de portas abertas para atender o povo. Então, eu nunca perco. Quando você sabe o que é, o quanto você se prepara, o quanto você está pronto para representar aquela população, ou você ganha, ou você Sueli, aprende, não há perda. Sueli, você já comentou aqui um pouco da sua trajetória, a gente escutou. Agora, você colocou sua participação no ativismo político e tal. Essa transição entre a participação na militância e para a candidatura mesmo de fato, registrada, que a gente sabe que é diferente. Ela já vinha sendo sonhada e planejada desde os seus 17 anos, no início da sua militância, ou, a princípio, sua intenção era apenas militar socialmente, sem candidatura, e esse desejo foi uma necessidade que surgiu mais adiante? Não, eu acho que disputar eleições naquele primeiro momento nunca foi sonho. Meu sonho, como todo adolescente, era revolucionar. Era Certo. fazer a discussão, era exigir que as coisas acontecessem. Era chegar para aquele representante político e dizer: olha, eu estou aqui, você é meu funcionário, você precisa acontecer. Porque eu fui criada para entender que eu era algo pequena, que eu não tinha dinheiro, eu não tinha como ser igual àqueles políticos. Então, se coloca isso na nossa cabeça de que a gente não tem chance. Então, você se torna subserviente por criação mesmo. É uma lavagem cerebral que diz assim: olha, você pode até fazer barulho, mas você não vai chegar lá. Entendeu? É isso que eu preciso desconstruir para as pessoas que têm o desejo de representar a sua comunidade, sejam elas homens ou mulheres, né? A gente pontuou mulheres aqui porque é um grande desafio. Mas também tem muita gente bacana que diz assim: olha, se eu fosse vereador, ia defender isso, aquilo, outro, mas eu sei que eu não tenho chance, eu não vou. Então, a gente precisa dizer a essas pessoas e colocar essa frase do que eu falei. Quando nós sabemos o que somos e o que podemos fazer, a gente não perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. E a gente, de certa forma, representa a comunidade. Aqui, participando do seu podcast hoje, eu estou representando a Estância. Com As certeza. pessoas estão ali dizendo: poxa, eu preciso ter a coragem dela. Eu preciso realmente ir para o enfrentamento como ela foi, como ela vai. Né? Então, eu não tinha esse sonho de ser. Inclusive, quando o grupo político que eu fazia parte disse: ali, você tem que ir. Poxa, mas não tem outra pessoa. Eu gosto dos bastidores. Eu gosto de olhar o que, é que a população quer. Eu gosto de trazer, de apontar os projetos, de apontar aquilo ali. Não, mas você tem que ir, você tem que ir. E aí foi onde eu realmente me identifiquei, né? Veio 2020, e a situação de 2020 foi mais engraçada ainda, né? Porque eu comecei a presidir o partido Instância, fui eleita a primeira mulher presidente do Cidadania Instância. E eu disse: não, eu vou montar uma chapa de vereadores, a gente vai discutir bons nomes. E aí com o partido, a gente discutiu um primeiro nome masculino, que não deu certo. O segundo nome masculino, que não deu certo. Já muito próximo da campanha, né? Quando eu tive uma conversa, né, com o senador Alessandro, que ele me encorajou muito, e ele falou assim: não, nós já temos um candidato lá para a instância. Eu: quem? Aí ele: você. Digo: eu? Né? Assim, nunca tinha tido mandato, ia disputar com grandes nomes da política, né, com pessoas veteranas, todos, exceto um, mas a maioria já tinha tido mandatos. E aí, eu vou para o desafio, né? Ele falou: o que é que você tem a perder? Né? E aí eu fui para o desafio de uma forma meio que não muito planejada, como se deveria ser planejado, não foi construído, né, por muito tempo. Fiquei em quarto lugar, né, naquela construção, naquela eleição. Fui para o debate, e aí uma das coisas que mais me motivou a continuar participando da política foi o debate. Nós fizemos um debate na Câmara de Vereadores, os 5 candidatos, e quando você vai filtrar o preparo das respostas, o quanto aquela pessoa realmente está preparada para representar a cidade, aí você diz: não, velho, eu estou no lugar certo. Eu preciso manter, eu preciso estar aqui, independente de todas as dificuldades, de não ter grupo, de não ter dinheiro, eu preciso estar aqui. Nem que seja para trazer essa discussão que a sociedade precisa ouvir, que os estancianos precisam ouvir, mas eu tenho que estar aqui, né? E aí eu fui para essa eleição, né? Lógico que foi uma eleição muito engraçada. Tudo que a gente tinha era um grupo muito pequeno e uma Kombi que todo lugar que ela ia derrubava a porta, caía a porta. Era o pessoal que entregava santinho ficava segurando a porta da Kombi para a gente entregar o santinho. Ninguém aceitaria um desafio daquele. E eu fui para aquele desafio. E eu tenho um orgulho. Se você me perguntar hoje, com relação ao seu trabalho, o que é que você mais tem orgulho de ter feito? Foi ter sido candidata a prefeita à distância em 2020. Para mim, aquilo marcou a minha vida como algo de dizer assim: rapaz, eu realmente sou uma pessoa forte.
Realmente sou uma pessoa que precisa inspirar outras. Veio a eleição de 2022, também para mim, pensei muito, pensei em desistir várias vezes, mas eu entendia que eu tinha uma necessidade de ajudar o meu grupo naquele momento. E a gente criou raízes, Flavão. Eu sempre digo que a política é uma construção. Quando você tem um poder econômico muito grande, e aí a gente não precisa discutir de que forma esse poder econômico vai agir em uma eleição municipal ou estadual, você já tem meio caminho andado. Quando você não tem o poder econômico, você tem que realmente arregaçar as mangas, né? É suor, sola de sapato e saliva. E aí a gente fez muito isso e a gente criou raízes. Tanto é que ao sair da eleição o pessoal já dizia, vamos construir, vamos construir, vamos construir. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Construindo uma pré-candidatura para 2024, mostrando todo o potencial da cidade, mostrando as principais demandas, fazendo um trabalho de oposição decente, né? Porque eu, por exemplo, não me identifico com a política de baixaria, né? Mostrando à cidade, olha, essa é a demanda da cidade. É assim que se resolve essa demanda. E eu estou aqui para resolver. Sueli, antes de entrar na pré-candidatura, eu tenho uma pergunta para fazer. Antes de falar da sua candidatura, você já está entrando na pré-candidatura. A gente vai entrar. Não estou querendo interromper, não. Eu tenho uma curiosidade. Você disse que disputou 2016 a vereadora, em 2020 candidata a prefeita, em 2022 candidata a deputada estadual. Você disse que não perdeu, né? Você obteve experiências, não foi vencedora, mas não perdeu. Quem perdeu foram, talvez, as pessoas que não tiveram uma representante da sua qualidade, logicamente, uma mulher empoderada com essa capacidade. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Por qual motivo, né? Eu quero que você seja bem sincera, você acha que essa mensagem não foi entendida pela sociedade? Qual foi o tipo de obstáculo que fez com que a sociedade, não é que não entendesse, não traduzisse esse entendimento em forma do voto, que é o que elege? Isso. Porque é comum das cidades de interiores a força do poder econômico na eleição. Entendeu? É fato. Infelizmente, isso gera muita polêmica na instância sempre que eu falo. Eu sempre digo que algumas lideranças, elas são a salvação da comunidade. Aquela pessoa que está ali, o presidente de associação, o líder comunitário, a liderança política que está ali defendendo o buquim, fazendo o que você está fazendo aqui, perguntando cadê as obras, cadê os projetos. Isso sim, isso faz com que alguém fique, olha, peraí, eu tenho que andar no caminho certo porque tem alguém observando se eu estou fazendo errado. Algumas lideranças, elas são a salvação da comunidade, do município. Mas algumas lideranças, elas são o câncer do município. Por quê? Porque elas vivem disso, do oportunismo político. Elas vivem ali preparadas para vender o apoio dela, para trocar por cargos aquele apoio, né? E aí o político mal intencionado, que tem a força do poder econômico, ele não precisa saber se no povoado Abaís, ou se no povoado Miranguinha, ou no povoado de Boquim, se tem uma grande necessidade, ele não precisa. Ele só precisa dialogar com a liderança daquele local, entendeu? Tratar com ela como é que vai ser os benefícios dela, e ela sai de porta em porta dizendo, olhe, João, pense que aquele político vai fazer muito por aqui, olha, acredite em mim, ele não está vindo aqui, mas olha, eu já conversei com ele tem um compromisso. Então, aquela liderança, ela acaba vendendo a comunidade dela. E aí, tem outros, é lógico que a gente tem outros problemas também com relação a isso, que é a necessidade que a gente tem de ampliar a nossa educação, né, de aprimorar a nossa educação. Por quê? Porque o eleitor, ele vive fragilizado por inúmeras necessidades, sejam elas financeiras, de emprego, de saúde, né? E aí eles veem esse período como o apropriado, porque é onde eles enxergam o político, é onde o político chega na comunidade. Então, eles já deixaram de acreditar que tem gente que está preparada para fazer mudança. Eles deixaram de acreditar que a conversa bonita e o rostinho bonito realmente vai fazer diferente quando chegar lá, né? Então, é um dos fatores que prejudicam muito os novos nomes e as pessoas que realmente são bem intencionadas. Um segundo fator, né, principalmente nas minhas duas últimas eleições, que foi a de prefeito e a de deputada, é apoio de grupo, né? Infelizmente, eu não tive o apoio necessário que eu precisava, tanto para a eleição de 2020, quanto para a de 2022.
né? Eu não tive ninguém dizendo, olha, ela é o nome do grupo, é o nome da federação, ela é uma pessoa que representa cidadania, ela tem tal preparo. Outra coisa que o poder econômico faz, eles lhe tiram dessas discussões nas redes sociais. A instância agora está cheia de enquetes. Em quem você votaria para prefeito? E estão Não excluindo. colocam, claro, não colocam o meu nome. Né? A intenção é polarizar 2 ou 3 candidatos e aí você deixa aqueles de fora, porque aqueles de fora você tenta, de certa forma, né, seduzir para apoio. Então, eu sou ciente de todas esses problemas, essas limitações. Eu sou ciente e, graças a Deus, eu sei lidar hoje com elas e procuro o máximo possível estar nesses espaços de comunicação dizendo à sociedade. O ditado mais errado que existe é que as pessoas têm o governo que merece. Não, gente. Muita gente não merece alguns governos que nós temos. Nós temos o governo que escolhemos. Por isso a necessidade de escolher bem o seu vereador, por isso a necessidade de escolher bem o seu prefeito. Sempre que eu vejo pessoas questionando a atuação do executivo, olha, o prefeito não está apresentando projeto, o prefeito não está fazendo aquilo, o prefeito é ruim, o prefeito é isso, o prefeito é aquilo, me vem a pergunta, onde está a Câmara de Vereadores? Por que ninguém está questionando a Câmara de Vereadores? Então, vocês que estão me ouvindo, o município que tem um prefeito ruim, ele tem uma Câmara de Vereadores péssima, porque quem deve fiscalizar as ações do prefeito são os vereadores locais. Fui candidato a vereador aqui em Buquim, em 2 ocasiões, e nas visitas que eu fazia às residências, uma das coisas que eu dizia era o seguinte, se a Câmara for ruim, se ela não for preparada, o prefeito vai errar mais. Isso. Porque se a Câmara não fiscaliza, se a Câmara não tem pessoas preparadas, inclusive, não é somente para fazer oposição, não. Vereadores preparados do arco de aliança do gestor. Isso. Que são situação. Se o vereador ele é inteligente, ele é capaz, não precisa nem fazer oposição. Ele vai lá pessoalmente ao prefeito, faz o aconselhamento, né? Ele mostra as reivindicações, não precisa nem fazer uso da tribuna, tanto. Vai lá administrativamente, conversa com o prefeito, articula, traz diversas nuances, projetos, ideias que vão somar aquele projeto, aquela construção. Agora, se você tem uma Câmara despreparada, com pessoas sem capacidade alguma, essa Câmara não vai contribuir com o gestor. O gestor vai ficar encastelado, vai achar que está tudo bem, porque a pior coisa é quando você tem o puxa-saco. Que é o que mais tem, né, gente? O puxa-saco, ele não contribui em nada com ninguém. Isso mesmo. Porque é o seguinte, se eu pago pessoas, no caso, auxiliares, ou se eu tenho uma base de sustentação que não me traz sugestões, críticas, para que eu vou manter esse pessoal? Isso. Esse pessoal não está me apoiando. É importante você ter um apoio, uma base de apoio, mas o pessoal não está me dando nada de positivo, não está tendo feedback, uma palavra hoje bastante usada. Isso. Então, na minha opinião, eu sendo um gestor, logicamente que ninguém vai querer oposição, grande oposição. Vai querer ter maioria, logicamente, mas eu queria me cercar de pessoas inteligentes, né, capazes, até para prestigiar essas pessoas, botar do meu lado para eu escutar. Não é obrigado a acatar tudo, né? Mas você escuta, analisa, implementa algumas coisas. Eu acho que isso aí não é defeito, eu acho que é virtude, você saber escutar e escutar as pessoas certas. Agora, quando você só escuta babões, você escuta pessoas despreparadas, suas ações vão ser o espelho das pessoas que você escuta. Com certeza. Aí, às vezes, ocorrem os erros nas administrações. Sueli, você tem... Só pegando um pontinho dessa sua fala, nós estamos num período de campanha para conselheiros tutelares, né? Hoje a eleição ela é unificada. Certo. E aí, para que você escolha hoje um conselheiro tutelar, para que você coloque o nome desse conselheiro tutelar para as urnas, eles primeiro passam por uma prova. Isso. Né? Uma prova prática. Isso, exatamente. Um exame psicológico, né? Para que depois de ser constatado que ele está apto para trabalhar com o direito das crianças e do adolescente, ele vá para a escolha popular, não é isso? Que coisa bacana. Mas por que para vereadores a gente ainda não é assim?
Se os vereadores eles vão legislar, eles vão criar leis para o município, como é que nós temos tantos semi-analfabetos e despreparados nas câmaras representando o povo, se eles mal se autorrepresentam? Se não sabem nem sequer, ao ler o próprio estatuto, a própria lei municipal, eles não sabem interpretar o que está escrito ali. Então, eu acho que a gente deve discutir muito sobre isso. Acho que deve sim ter uma mudança na legislação para que as pessoas que vão trabalhar com o direito de outras pessoas, com a vida de outras pessoas, elas estejam aptas para aquilo, elas demonstrem aptidão para aquilo. Não, Né? Eu jamais votaria na pessoa, por mais boazinha, por mais caridosa que ela fosse, se ela não tiver uma aptidão técnica para desenvolver aquele cargo. O que eu acho engraçado é o seguinte, eu não estou fazendo uma fala preconceituosa, não. Porque o ensino formal, ele somente em si não é garantia de competência, não. Sim. Existem pessoas que são autodidatas, que não têm o ensino formal, mas são pessoas que buscam conhecimento, seja através de conferências, seja através de organização civil. Mas elas são o mínimo. Seja através de leitura, né? Tem gente que busca a leitura, né? Se informa e tal, pessoas que buscam essa construção. Então não precisa necessariamente ser formado, vamos dizer. Mas o que é que a gente nota? Para a escolha de um vereador, as pessoas julgam que é qualquer um. Qualquer um pode ser vereador, né? Desde que seja bonzinho. Ou que tenha o cascalho. Isso. Né? E aí, para ser prefeito, tem que ser um cara gente boa, que bata nas costas. Mas, quando a gente tem uma empresa, na hora de contratar um funcionário, um simples funcionário, uma secretária, ou um cargo mais simples que seja, a gente pede, quer saber se tem segundo grau, a gente quer saber se fez algum curso. Excelente currículo. A gente faz uma análise. Isso. Mas quando é para escolher as pessoas que a gente vai ser representado, a gente não quer saber de nada. Isso. É interessante. E outra, quando você tem uma empresa grande, você vai contratar um gerente, você vai olhar a experiência de gestão administrativa. Agora, quando você vai escolher para prefeito, é pegado na rua, é qualquer um, é candidato pegando na rua. Aí fica difícil, né? Na minha opinião, não estou fazendo fala preconceituosa. A gente precisa analisar as condições administrativa, não somente administrativa, mas uma das coisas hoje que está sendo mais discutida, inteligência emocional. É isso. Tem pessoas que não têm controle emocional, não têm um preparo, não têm um refino, não conseguem lidar com as situações adversas. E aí se explode, agride pessoas, perde o controle, não sabe gerir grupo, não sabe escolher pessoas-chave. Administrar é, sobretudo, capacidade de inteligência emocional. Com certeza. E você colocou muito bem quando você fala que quando você tem uma administração e você tem no seu grupo particular puxa-sacos, você não vai render. Você não vai render. E eu vivi essa experiência. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Assistência. Eu coloquei em funcionamento o Conselho Municipal Antidrogas do município de Estância. Eu fui presidente do Conselho do Idoso e fui conselheira em mais 3 ou 4 conselhos de lá. Sempre tentando discutir as demandas da cidade, né? Fomentar aquela discussão com a sociedade não organizada, mas quando eu levava algo que impactava na própria gestão, que dizia, olha, a gestão que eu faço parte não está fazendo isso aqui. Ela, Sueli, não é possível, Sueli está discutindo isso aqui. Não. Como é que Sueli está do meu lado e está dizendo que a gente está errando nisso aqui? Então, não se entendia, como você Sueli está trazendo para mim a demanda do povo, eu preciso trabalhar em cima disso. Não, está batendo na gestão, pois você está batendo na gestão. Sueli, eu antes da gente dar um intervalo, a gente vai dar um intervalo agora, pegando o gasto de sair, eu se fosse um prefeito, eu vejo o trabalho do conselho, na minha opinião, como um assessoramento e uma consultoria gratuita, 0800. Com certeza. Minha amiga, você sabe o que é? Você tem sua secretaria, seu direcionamento, seu planejamento, aí chega numa reunião de conselho. Você não é obrigado a seguir tudo que o conselho diz. Sim. Mas ali você vai participar. Aí, por exemplo, você vai dar uma crítica, outro vai bater, outro vai falar, outro vai opinar. Ali você vai criar um entendimento. De repente, você estava agindo errado, você escutou uma opinião gratuita dessa sua, você implanta e dá certo. Ah, mas ela está contra a administração que ela criticou. Minha gente, foi melhor ela criticar dentro do conselho, dentro das paredes fechadas do conselho,
do que, de repente, o serviço não funcionar na ponta e a pessoa ligar para esse podcast, ligar para o programa de rádio e criticar a administração, que é pior. Sempre digo, Eu prefiro escutar para errar menos. Os conselhos municipais são os locais de formulação de políticas públicas que refletem aquilo que a sociedade civil quer tratar com a gestão. Na verdade, são colaboradores gratuitos. São colaboradores, isso mesmo. Está trazendo as demandas que você vai atender ou não, dentro das limitações, mas que você vai analisar. Então, eu vejo positivo. Então, e ainda lhe dá a oportunidade de se justificar o porquê que você não pode atender aquela demanda naquele momento. Sueli, você tem quantos anos filiada ao Cidadania, que já foi PPS, né? Depois teve a mudança de nome. Tem quantos anos filiada a essa legenda? Ou 23? Então, eu entrei no partido, no PPS, na época de Zé Nelson, prefeito em instância. Ah, recordo. Isso. E aí, era Luiz Antônio Barreto, presidente estadual. Isso. Então tem muitos anos. Só que a gente, naquela época não existia esse registro integrado, né? Você fazia ficha de filiação, nem todo mundo ia para o sistema. Geralmente ia para o sistema os candidatos. Não tinha essa questão de você alimentar um sistema completo com aquelas filiações. E depois, logo em seguida, eu saí, como eu falei, né? Casei, meu marido na época não queria que eu participasse de política, não, desfilia e tal, e aí eu saí do partido. E eu retornei, se eu não me engano, em 2014, 2013, 2014, né, para o partido, e aí estou aqui novamente. Acho que ao todo, entre idas e vindas, são quase 20 anos. Me recordo que eu conheci, por exemplo, o Roberto Freire quando eu estava grávida dos meus filhos gêmeos, que vão completar 21 anos agora em setembro. Então, quando você retornou, foi na época que seu Zé Félix era à frente do partido. Isso. Passou um bom tempo. Foi uma das pessoas que mais me incentivou a ser candidata, né? Seu Zé, deixar um abraço para seu Zé Félix. Foi um grande mestre para mim naquele momento. Então, são muitos anos, né? O próprio Roberto reconhece esses anos todos que me conhece, lembra que me conheceu menina, inclusive. Eu hoje presido o Cidadania, né? Mas eu também sou integrante da executiva estadual do partido, né? Aqui no estado, e fui membro do Diretório Nacional do Cidadania. Aí contribuo até hoje com o Diretório Nacional do Cidadania. Já participei, já ocupei vários cargos públicos em instância, tanto na gestão de Zé Nelson, como na gestão de Bento, na gestão de Ivan Leite, né? Foi uma das pessoas que, inclusive, eu tive mais oportunidades de mostrar o trabalho, de representar esses conselhos. Trabalhei muitos anos no Fórum, né, no Tribunal de Justiça, servi no Tribunal de Justiça, e depois vim para a gestão de Gilson, depois que fui candidata. Tive AVC, me afastei, minha família não queria mais que eu trabalhasse com política, né? Ficou traumatizada com aquilo ali. E aí eu pedi para sair da gestão de Gilson, né? Mas em seguida eu recebi o convite do senador Alessandro para integrar sua assessoria e aceitei e fiquei com ele até o ano passado. O ano passado eu me contrariei muito com algumas coisas da política, né? Pensei também novamente voltar para esses bastidores e não colocar mais o meu nome à disposição, né? Eu acho que fiquei muito traumatizada com tudo que aconteceu. Sueli, a gente sabe, né? Você fez parte Você sempre foi uma pessoa muito ligada ao presidente nacional do Cidadania, né? O ex-senador Roberto Freire. Atualmente ele é deputado ainda não, né? Não. Ele foi senador por Pernambuco, foi deputado federal em São Paulo também, né? Várias vezes, político versátil. E é um dos grandes nomes da política brasileira. Você tem um grande acesso a ele, eu sou testemunha disso. E como foi que surgiu essa relação próxima sua com o Roberto Freire? E como é que está a sua ligação com ele? Antes da gente vir para a questão estadual de cidadania, que a gente vai tocar daqui a pouquinho. Como é que está a sua relação com ele? Eu costumo dizer que Roberto é uma das pessoas importantes da minha vida, porque independente de política, nós temos um vínculo afetivo, né? Eu tenho ele como se fosse um segundo pai, né? E eu acho que as coisas acontecem naturalmente. Eu sempre digo que ele é um mestre político para mim. Quando eu estou de cabeça quente e que eu digo, poxa, agora eu não vou mais, eu vou desistir, eu vou falar com o Roberto e ele tem sempre uma palavra que poxa, não é que ele está certo, né? Eu acho que em 2014, quando eu comecei a me envolver mais com a M23, com o Grupo das Mulheres 23 Nacional, que eu comecei a participar do Diretório Nacional, como membro do Diretório Nacional, e aí a discutir as demandas nacionais, a viajar para vários estados, participar de conferências da cidade, me aperfeiçoar naquilo. Eu fiz especialização em política das mulheres fora do país, né? E aí eu fui me aproximando mais ainda do Roberto,
que é o meu grande líder político. Eu sempre digo, eu só tenho um líder político que se chama Roberto Freire. É ele que eu ouço, é ele que eu sigo. Tenho um enorme orgulho, né? Quando eu digo eu sou filha biológica do Cidadania, é como se eu me sentisse um pouco filha ou uma cria do Roberto Freire, né? A qual deixo aqui o meu abraço, né? A gente enfrenta grandes problemas, grandes desafios do partido e aqui também transmito, assim como você no início, o meu abraço ao meu irmão de partido, Itamar Santana, Gente porque boa. em todas as lutas, todas as vezes que o Cidadania se fragiliza, que houveram problemas no PPS, que as pessoas abandonaram o barco, que migraram para outros partidos, ali estamos, eu e ele, sempre. Né? E eu costumo dizer que eu não me vejo afetivamente, né, engajada em um outro grupo político que não seja o Cidadania. Sei que esse momento poderá acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã, poderá acontecer, mas enquanto eu tiver Roberto como apoio e referência, eu tenho um orgulho imenso em dizer às pessoas, eu sou Sueli Barreto do Cidadania. Sueli, a gente sabe da sua ligação fortíssima como presidente nacional do Cidadania, antigo PPS, o Roberto Freire, você já disse aqui, deixou claro. E quando o senador Alessandro deixou o partido Rede, filiou ao Cidadania, uma breve passagem, depois ele foi para o PSDB, você teve uma oportunidade de atuar na assessoria direta do senador Alessandro, inclusive foi candidata a deputada estadual pela legenda. Comenta-se, eu não sei se é verdade, você vai responder, que passado a eleição, né, estadual, mais precisamente no segundo turno, o senador Alessandro teria a demitido ou convidado a sair da assessoria dele. Não sei se explicou, foi de forma inexplicável. Você começou aqui a querer dizer, a ensaiar que teve algumas frustrações, não sei se foi em relação a isso. Como foi o seu trabalho ao lado de Alessandro? Como é que você avalia a caminhada dele política? E como foi? Houve realmente essa demissão? Ele foi grato a você? Ele lhe tratou de uma forma correta? Como é que foi isso aí? Deixe claro para todo mundo. Com certeza. Veja só, trabalhar com o Alessandro foi um aprendizado incrível. A política que o Alessandro realiza no Estado é aquela que eu sonhava ver acontecer no futuro, com as novas gerações, e ele trouxe isso na atualidade. Tecnicamente, sinceramente, é muito difícil você achar alguém parecido com ele, quanto mais igual. Né? Ele tem um preparo técnico, uma visão de futuro e de atuação que é incrível. Ele é um político completo, né? Eu acho que politicamente, no sentido de estruturar grupo, de fortalecer grupo, de manter grupo, ele precisa realmente melhorar. Né? Existem muitas pessoas que realmente ficaram contrariadas com essa forma de atuação. Com relação à minha saída aconteceu de uma forma muito natural, né? Sem nenhum tipo de problema, de briga. Eu entendi que eu não poderia, naquele momento, continuar ali ele também entende, chegaram novas pessoas, naquele momento a gente estava, inclusive ele tinha saído de Cidadania, estava no PSDB, precisava também acomodar as pessoas novas, então a saída foi muito natural, não houve nenhum tipo de briga, né? Tenho certeza que se hoje você chegar e perguntar sobre mim, ele vai lhe dar as melhores informações possíveis, né? A gente compartilha o material dele, entendendo que nós ainda somos, mesmo agora com a saída recente do MDB, mas nós ainda somos um grupo, as pessoas são muito ligadas umas às outras nesse grupo, né? Mas eu tenho uma outra visão de grupo, né? De atuação política nós pensamos muito iguais, mas de grupo não. Eu acho que você deve valorizar quem está com você, principalmente nos momentos de dificuldade, né? Eu lembro que em 2018 eu já era da executiva do PPS quando nós decidimos que o nosso candidato a senador seria André Moura. E eu fui uma das pessoas naquele momento que disse: olha, gente, me desculpem, mas eu estou muito decidida a votar e apoiar o senador Alessandro. E eu gostaria de registrar isso aqui em ata. Eu acho que foi eu e o Jorge Alberto, na época, que deixamos isso registrado em ata, que nós não seguiríamos aquele apoio naquele momento. E eu procurei o grupo dele, instância, me dediquei ao máximo por aquela campanha. Agora, em 2022, o apoio dele à candidata a deputada pelo Podemos em instância foi muito expressivo e eu fiquei de lado, eu não recebi esse apoio dele. Mesmo assim, eu defendi com unhas e dentes que ele era o melhor nome para o governo de Sergipe naquele primeiro turno e entendia que era. Não foi só por questão de grupo, eu entendia que, sendo eleito governador, ele revolucionaria a política desse Estado.
Então, eu defendi, porque eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter em política é lealdade. Principalmente ser leal quando você está nessa construção. Eu preciso ser leal a essa moça que me acompanha hoje enquanto eu não tenho mandato, porque ela acredita que quando eu chegar lá eu não vou decepcionar ela, né? Então, houveram algumas decepções, sim, enquanto grupo. Né? Enquanto grupo, eu acho que ele realmente ele precisa entender mais sobre fazer política de grupo. Em termos de atuação, não. Ele é excelente naquilo que ele faz, mas a nossa relação hoje é cordial, a gente não tem nada contra um ou outro, a gente se dá bem, discute política, compartilha o material dele, compartilha a questão das emendas participativas, que é uma inovação a nível de Estado, você colocar a própria sociedade para decidir o que é que vai ser feito com o dinheiro que é da sociedade. Então, aquilo é uma inovação, aquilo é de uma grandeza é, indiscutível, não é? Sueli, Então, mas assim, você falou, elogiou tecnicamente o mandato dele, a produção dele legislativa, mas eu queria que você fosse objetiva na seguinte resposta. Você foi desvalorizada pelo senador Alessandro ou foi valorizada? Na média geral. Logicamente que teve ponto positivo e ponto negativo. bom, no sentido de candidatura desvalorizada. Desvalorizada, porque eu era candidata da federação. A federação só comportaria a coligação para cargos majoritários, ou seja, a candidata do Podemos, que todos nós deveríamos abraçar, era a candidata senadora Daniele Garcia. Mas no município, a candidata da Federação Cidadania PSDB, que não cabia coligação naquele momento, era eu. E eu não fui valorizada. Ele visivelmente o apoio era mais para a candidatura Adriana Leite, da Adriana Leite. Né? E aí eu fiquei sem grupo, fiquei sem apoios nacionais, principalmente dessas lideranças grandes, né? Não tive um apoio expressivo do meu candidato a governador, da minha candidata a senadora, né? Então eu fui com unhas e dentes com aquilo que eu me comprometi, porque eu precisava dar à cidadania, ao meu partido, partido que eu me identifico, que eu tenho apego afetivo, eu precisava dar um resultado. Mas eu me contrariei muito, é lógico, com isso. Não só eu, como todos os filiados do Cidadania, como todas as pessoas que seguiam naquele momento, porque foi a repetição de 2020. Eu passei uma eleição toda em 2020, eu tive 2 visitas dele em instância. Mas, enfim, é o que eu falo, ninguém é perfeito, né? Que ele corrija para as próximas eleições esse erro, que ele abrace verdadeiramente as pessoas que estão com ele, que apoiam ele, que ele amadureça essa visão, né, de lealdade política, porque ela é importante também, não é? E graças a Deus, com as pessoas que eu não deveria me frustrar, que eu não deveria me decepcionar, eu não me decepciono. Por isso que eu digo que eu só tenho um líder político, ele se chama Roberto Freire. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou dessa questão aí de Alessandro e tal, a gente entendeu, mas você começou, né, junto com outras pessoas, nesse processo de renovação e de mudança proposto pelo senador Alessandro, e o que a gente notou? No segundo turno, ele apoiou o governador Fábio Mitidieri, não somente o apoio, porque todo mundo pode apoiar no segundo turno, mas ele está fazendo, a equipe uma parte do Cidadania está fazendo parte do governo Fábio Mitidieri. Esse discurso de renovação, de mudança, de transformação de uma política diferenciada dos grupos tradicionais, esse discurso não se quebrou, não se rasgou, não? Não virou uma retórica do passado, na sua opinião? Ou ainda continua aceso em relação aos que aderiram ao governo? Não, eu não vejo dessa forma, porque veja só, se você está na política para contribuir, você precisa contribuir com aquelas pessoas que estão no poder. Quem é que pode fazer hoje mais por Buquim, pelo estado de Sergipe? É o governador eleito. Ainda que aquele governador não era aquele que a gente imaginava ou quisesse que tenha sido. Então, eu não vejo isso como algo negativo, não. Né? O que é negativo é você se aproveitar do seu apoio, não entender que várias outras também apoiaram, criar-se, de certa forma, um benefício próprio, porque existem pessoas no Cidadania que estão muito bem acomodadas em secretarias que foram criadas justamente para atender para aquela pessoa que perdeu seu mandato ficasse confortável, né? E esquecer que tem um grupo que está ali nos bastidores, trabalhando na rua, entregando santinho, defendendo o nome daquelas pessoas. Então, eu acho que um grande erro desse grupo, né, desse grupo que abraça o senador Alessandro, é pensar exclusivamente neles. Né? E quando eu falo isso, vocês dizem, mas o que é que você está falando? Que você também quer um cargo? Não, eu apoiei no segundo turno o Fábio Mitidieri e nunca fui atrás dele em busca de cargo.
né? O que eu falo é que se você tem um grupo, você tem que pensar no grupo e não isoladamente em 2 ou 3 pessoas, como nós estamos vendo no Cidadania, no próprio PSDB, né? Então a gente precisa sentar e entender o que é importante para o Cidadania, o Então, que é importante para o PSDB e não o que é importante para João, para Maria, para Tereza, o cargo de fulano, o destaque de ciclano, já pensando em 2024 e então, 2026. então esses líderes do Cidadania que fazem parte do governo Fábio Mitidieri, eles, quando é para terem as benesses pessoais, eles amarram. E quando é para a base, aí eles justificam que a política deles é diferente, não é bem assim, mas eles têm as amarração dele, é isso? Aí cada um tem a sua interpretação, né? O que eu sei é que esses líderes estão muito bem acomodados, né? Certo. E a base, que também defendeu, que também apoiou, que também votou, não. O deputado George Passos, em várias entrevistas, inclusive eu entrevistei ele em um podcast que nós temos em Aracaju, o Realpolitik, ele afirmou que o Partido Cidadania tem divisões, como alguns partidos têm, Sim. né, de opiniões, mas que já houveram algumas discussões e que um bloco majoritário teria definido que o partido se comportaria oficialmente como oposição ao governo Fábio Mitidieri, embora respeitando a opinião de alguns que têm uma opinião diferente. Realmente esse é o sentimento maior, tem mais pessoas de oposição do que situação, ou isso não representa a opinião do conjunto Eu majoritário do não partido? acredito que represente a opinião do conjunto do partido, não. Eu, por exemplo, não estou atuando em Não nenhum do conjunto, cargo da maioria. da maioria. Eu não estou, mas eu votei, apoiei o segundo turno o governador Fábio Mas Mitidieri. houve deliberação do partido para definir se vai ser oposição à situação. Uma votaçãozinha. Sim, E quem ganhou? deliberação. Então, eu acho que em maioria da executiva, de nomes que não são expressivos, assim, né, na executiva, acho que realmente de ser oposição. Mas no discurso de deixar livre aquelas pessoas que entendessem Não, que não isso queria foi dito. ser oposição, né? Geórgio é um cara muito decente naquilo, é uma pessoa que defende muito aquilo que ele acredita, né? Para mim é um dos melhores quadros da Assembleia Legislativa, né? E da política de Sergipe também, né? Tem tentado, como um grande guerreiro, alinhar o cidadania, unir o cidadania, não é fácil, né? Se principalmente depois de 2022, o grupo realmente ele se distanciou, ele se desuniu, né? Normal de final de eleições, vieram alguns problemas de partido mesmo, né? De estrutura partidária, mas ele sempre ali aguerrido, tentando unir, tentando trazer mais pessoas, tentando fortalecer a cidadania. Fica aqui o meu abraço e a minha demonstração pública e reconhecimento desse esforço para o deputado George Passos. Jean está tentando conciliar, né? Tem Kitty Lima, tem uma série de pessoas que estão com o governo, tem outros que estão em oposição. Você acredita que o diretório de Aracaju vai conseguir uma unidade para marchar em um projeto único, seja lá de oposição ou situação, ou você acha que vai ter um estouro da boiada Não, vai até ter a o próxima? estouro da boiada. Vai ter o estouro da boiada, porque, na verdade, interessa a quem está com cargos no governo realmente apoiar um candidato do governo, né? Mas só que nós temos excelentes lideranças dentro do próprio partido que também têm interesse. A exemplo do vereador Ricardo Marques, que é um excelente nome no município, e ele tem interesse. O que ele coloca para a gente é que ele não pode partir para essa disputa se ele não tiver o apoio do grupo em sua totalidade, e ele está corretíssimo, né? E como apoiar o grupo? Como o grupo apoia em sua totalidade se os grandes nomes dos grupos estão aí muito bem acomodados em cargos públicos? Como é que vão dizer não aos cargos públicos para realmente alinhar um apoio de grupo? Eu deixaria, mas essas pessoas certamente não vão deixar, né? Então, é difícil, né? Uma conjuntura política com dificuldade, e eu tenho certeza que outros partidos também enfrentem essas dificuldades, né? Não é só o Cidadania, é lógico que não, mas que a gente precisa entender que partido é como uma associação. São várias pessoas defendendo ali aquela ideologia, aquele grupo, aquela formação, aquele empoderamento daquelas pessoas. E se a gente pensar exclusivamente em cada um, as coisas não andam como a gente quer. Por exemplo, vou lhe citar um exemplo. Eu tenho hoje uma pessoa, né, que preside o PSDB, lá que é o ex-prefeito Ivan Leite,
E que até a eleição passada, a gente não tinha uma boa relação, né? Uma Certo. boa relação política, porque pessoal sempre tivemos, né? Mas o voto que definiu a federação, estava empatado os membros do Diretório Nacional, e o voto que definiu a federação foi o meu. Eu dei um voto para definir a Federação Cidadania PSDB enquanto representante do Diretório Nacional, sabendo que no meu município eu teria problemas. Por quê? Porque eu pensei no grupo, porque eu pensei no partido, porque eu pensei de uma forma maior, que aquilo salvaria o meu partido, que aquilo realmente nos fortaleceria, faria com que a gente vencesse a cláusula de desempenho. Eu não pensei exclusivamente em mim, em um partido, ou em um diretório municipal apenas. Então, isso é uma visão política, isso é uma visão de grupo. E muitas vezes, para que a gente abrace o grupo e defenda o grupo, a gente tem que dar alguns passos para trás. Ô, Sueli, comenta-se, eu não sei se é verdade, você vai ter a oportunidade de dizer, que esse problema político que você teria com o Ivan Leite, esse distanciamento, não problema, distanciamento político, se deu em função, em razão da ex-companheira do Ivan Leite, que era a Adriana Leite. Né? Parece-me que eles estão separados agora. E com o fim desse relacionamento, vocês já estariam já voltando a conversar politicamente, não que tenham fechado nada. Esse foi o real motivo desse afastamento político. A Adriana Leite foi a pivô desse afastamento seu, dessa relação de discutir política com o Ivan Leite? De certa forma, sim. De certa forma, sim, né? Eu não tenho uma boa relação com a senhora Adriana Leite. Não tenho. Não comungo das ideias dela, não defendo os mesmos ideais dela. A minha visão de política, de sociedade, de militância é realmente de povão, é da necessidade de defender a necessidade popular, é de defender aquilo que eu acredito, de fazer a discussão e as formulações de políticas públicas que defendam as mulheres, as crianças, os adolescentes, os idosos, né? Eu não tenho nenhum tipo de personagem, né, de máscara, então nós sempre tivemos, sim, um problema. Não um problema que seria assim, mas qual foi? Sabe quando a química não bate, né? Quando as coisas não batem. Então, saí do grupo de Ivan por essa razão, né? Por conta desse problema mais pessoal. Desejo boa sorte na caminhada dela. Politicamente, acredito que eu não a seguiria de forma alguma, não é? E conversar, eu preciso conversar com todo mundo, Flavão. Nós estamos num momento de diálogo e de construção. Eu estou construindo uma pré-candidatura e ouvindo os demais pré-candidatos. Porque o que importa em 2024 é a gente somar forças para defender o melhor para a instância. Eu tenho conversado com várias pessoas, com vários grupos políticos, com todos que me procuram. Certamente terei que conversar com o Ivan. Não só porque ele também pretenda lançar uma candidatura a prefeito e a gente precisa discutir isso enquanto federação, né? Mas porque nós temos uma chapa proporcional também para definir. E também por ser uma das pessoas que pretendem representar a instância. Então, eu preciso abrir esse diálogo com todos aqueles, porque a gente não sabe de amanhã. Hoje eu estou aqui, sextando com vocês, batendo esse papo. Amanhã nós não sabemos se eu ou você estará aqui, nesse Verdade. plano. Então, a gente precisa fazer a discussão do que é melhor, do que a gente acredita hoje, justamente por não entender o dia de amanhã. E aí você pode me perguntar, então você está me dizendo que no próximo ano você pode não ser candidata a prefeita? É muito difícil, mas é lógico que existe essa possibilidade. Né? A gente é grupo, nós precisamos realmente discutir ideias que sejam melhor para a cidade. Essa questão de vaidade, eu vou porque eu vou, isso a gente faz quando a gente não tem experiência política. Sueli, dentre os pré-candidatos que se apresentam hoje a prefeito de instância, você disse que conversa, tal, dialoga. Mas tem algum que você não dialoga de jeito nenhum? O delegado André Davi, que tem uma visão de ultradireita, uma visão armamentista, de repressão à questão ao crime e tal. Você dialogaria com ele e os outros pré-candidatos? Você tem algum veto em alguns desses aí? Não, eu acho que nós temos perfis diferentes de atuação e de visão diferente da política pública à distância. Né? Essa visão de ultradireita, eu acho que ela precisa realmente ser revista, né? Tem muita coisa que eu não defendo, né? Mas André Davi é um grande amigo também, um colaborador do projeto Independência Química. É lógico que eu tenho um diálogo muito aberto e uma possibilidade de um diálogo com ele. Com o ex-prefeito Ivan, trabalhei muitos anos com ele, entendo a política que ele defende, né? Sei que realmente é um quadro forte da política estanciana, que eu também, é lógico, vou ter que conversar, né? Além de estar à disposição para conversar, eu vou ter que conversar Claro. política com ele.
né? André Graça, é um amigo de infância, de juventude, é uma pessoa que tem uma relação pessoal muito próxima também. O ex-vereador Dominguinhos Machado, do PT, é outro amigo, inclusive nós iniciamos a militância política juntos lá Uma atrás. pessoa formidável, Dominguinhos. Vou mandar um abraço para Dominguinhos. Isso. Né? E existe a candidatura do PSOL, né, que eu não tenho nada contra o representante desse grupo do PSOL, Márcio Souza, mas eu tenho contra as ideologias. Então, dificilmente eu poderia ter uma composição com o PSOL por conta dessas ideologias. Pronto. Né? Você já disse que não tem dificuldade de conversar com ninguém, né? Não quer dizer que vai fechar. Mas tem uma pessoa que não vai ser candidata, mas está governando o município de Estância, que é o prefeito Gilson Andrade. Qual é a sua avaliação acerca da administração Gilson Andrade? E no final dê uma nota de 0 a 10. De 0 a 10, qual a nota que você dá à administração Gilson Andrade? Veja só, antes de ser prefeito, o Gilson também sempre foi um companheiro de Rotary Club, sempre foi meu médico. E eu separo muito as coisas, né, para que as pessoas não digam, não, mas faz oposição, mas é amiga, faz isso. Em cidades pequenas, gente, é burrice a gente criar inimizade por conta de política. É verdade. Política é discussão de ideias, é somação de ideias, né? Como é que eu vejo Estância hoje? Estância é a terceira maior cidade em arrecadação do Estado. Nós temos a terceira maior arrecadação do Estado. Nós somos o berço da cultura sergipana. Né? Nós somos uma cidade que nós temos 2 praias importantes no litoral, a Praia do Abaís e a Praia do Saco. Nós temos ali uma boca de BR, e nessa boca de BR, um polo industrial na cidade. Estância deveria estar, no mínimo, 70% mais avançada do que está hoje. Eu acho que Estância parou no tempo. Pronto. Não é culpa só de administração, não. Ela já vem de um tempo. Ela tem um potencial adormecido. Pronto. E aí o que acontece? Não é que ela esteja subdesenvolvida. Ela poderia estar melhor. Mais desenvolvida, é o que eu acabei de falar. Ela poderia estar muito mais pela arrecadação que ela tem e por tudo que a cerca, né? A questão de uma grande área rural. Não vou nem a administração municipal. Eu vou falar o seguinte: Estância perdeu a representatividade política em termos estaduais. Estância era para ter um deputado federal, um senador, um governador, e traduzir essa pujança maior em desenvolvimento, que tem um potencial enorme no turismo, em tudo. Pronto. BR. Tudo. Não é que ela está mal administrada, até porque eu tenho algumas coisas que eu vejo que a administração de Gilson está boa. Eu gosto muito de Gilson. Agora, eu acho que Estância, ela já vem de uns 20, 30 anos. Ela poderia estar bem mais forte. Pronto. Então, é isso que eu quero concluir. Então, se nós temos uma cidade que tem praias, que tem litoral, que tem polo industrial, né, que é uma cidade com quase 70 mil habitantes, e a gente vê que ela está menos desenvolvida até do que outros municípios, existe um erro, sim, administrativo, sim. Mas é só de Gilson? Não. Nós estamos nas mãos das mesmas pessoas há quase 4 décadas. Há quase 40 anos de Estância, ela é administrada pelos mesmos grupos, é um rodízio. Não existia um nome novo, uma pessoa nova, uma outra visão de política que pudesse ser assim, não, agora vamos ver o que é que vai dar, essa pessoa aqui, ela está defendendo bem. Então, nós temos grandes problemas de saúde, um hospital estadual superlotado, porque os postos de saúde, com demandas de postos de saúde, que deveriam ter um atendimento maior, mais ampliado. Nós temos hoje um grande problema ambiental, que foi inclusive discutido essa semana, um mau cheiro, resíduos das fábricas que são colocados no rio Piauitinga e que tem matado peixes e que tem criado uma fedentina em vários bairros da cidade, inclusive no que eu moro, e isso nunca é resolvido. Nós, se não tiver uma força, e nós conversávamos aqui nos bastidores, uma força realmente de todos os políticos, nós vamos acabar perdendo a Praia do Saco, né? E aí eu vou até mais longe, que aí eu não posso exclusivamente culpar o gestor, mas a gente precisa de uma emenda de bancada, a gente precisa de uma discussão de bancada, porque ali precisa de uma grande obra para que a gente não perca um cartão postal de Sergipe, uma das 100 praias mais bonitas do mundo, que é a Praia do Saco. Nós precisamos avançar em políticas de emprego e renda, Flavão. Nós temos um número gigantesco de jovens indo embora à distância porque não tem oportunidade de emprego. Nós precisamos realmente conversar sobre isso, sobre emprego e renda. A questão da assistência social, várias comunidades periféricas que não mudam. Desde 2016 eu visito essas comunidades e elas não mudaram nada. Né? Então a gente precisa sim avançar. É uma administração mediana, mas que precisa ter mais um olhar
principalmente social. Quando você estrutura a família, quando você trabalha esse fortalecimento de vínculos familiares, e aí isso importa o trabalho da assistência, o trabalho de emprego e renda, as oportunidades para a juventude, o incentivo às questões esportivas, né? O destaque da cultura. Estância só é destaque cultural no mês de junho. Como se nós somos o berço da cultura? Como é que cidades como São Cristóvão e Laranjeiras promovem festival de cultura e nós, o berço da cultura, não promovemos esse tipo de festa? Não mostramos ao mundo que durante todo o ano nós somos referência no estado para isso. Então são grandes demandas, né, que inclusive eu criei uma página no Instagram e aí eu peço a todos os ouvintes que sigam essa página no Instagram chamada Estância dos Meus Sonhos, onde o meu estilo de política não é apontar o culpado. Não quero saber quem foi o gestor daquela época, porque se a gente for olhar os problemas estruturais de Estância, elas são de anos, elas são de décadas, né? Mas apontar a demanda, apontar soluções e dizer eu estou aqui, preparada, entendeu, para resolver esse tipo de demanda. Então é isso, é uma administração mediana, né? Gosto da pessoa, Gilson, né? Mas eu acho que muito mais poderia ser feito. E que uma das causas, inclusive, desse muito mais não acontecer está na sua equipe técnica. Nem toda essa equipe técnica qualificada o quanto deveria para fazer um trabalho numa cidade do porte e da importância de Estância. Sueli, você já deixou claro que você é pré-candidata a prefeita de Estância. E assim, eu queria saber o que é que lhe motiva a aceitar esse desafio, quais são as dificuldades para tocar esse projeto e, na sua opinião, quais são as prioridades que a Estância precisa estabelecer para melhorar e avançar no seu desenvolvimento, na sua visão? Pronto, eu tenho um sonho de fazer muito pelas pessoas que precisam de mim. Eu costumo dizer que mais à frente, não vai demorar muito, eu vou ser a idosa do futuro. Como é que nós estamos preparando essa juventude, esse público adulto de hoje, para que cuide dessa população idosa e eu vou estar inserida nessa população mais à frente? A gente precisa oportunizar a juventude. Nós sabemos que a cada dia que passa, essa questão de empregabilidade vai ser mais difícil. A tecnologia está tomando conta dos espaços de emprego. Então, a gente precisa incentivar o empreendedorismo. A gente precisa colocar essa juventude que antigamente tinha como modalidade esportiva o futebol para exercer outras modalidades, para ter outro tipo de ensino. Hoje a gente vê a própria educação se modernizando, né? Então a gente precisa de uma escola mais atrativa, a gente precisa de investimentos sérios na educação que façam com que o ambiente escolar seja algo desejado e não suportado pela juventude, pelas crianças e pela juventude. Nós precisamos ter uma melhora na saúde pública expressiva, como eu falei, Estância ainda não tem o número de habitantes necessário para ter hospital municipal, mas nós podemos ter postos de saúde de referência. O paciente que está com dor de barriga e com febre, ele não deve superlotar o hospital estadual, ele tem que ser atendido num posto de saúde. Então, a gente precisa ter uma melhoria nesses atendimentos dos postos de saúde. A zona rural, visitei ontem a zona rural para fazer um material na zona rural. As estradas estão sem sinalização, sem uma reforma, uma estruturação para que as estradas elas fiquem melhores. Nós temos hoje em Estância alguns pontos turísticos que, se forem realmente abraçados, eles vão trazer muito emprego, renda e ampliar o turismo local. Essas localidades são a Miranguinha, o Povoado Farnaval, o Rio Fundo, a Colônia Entre Rios. Eu estou falando de lugares que têm cachoeiras naturais, que têm marés, que precisam ser construídas orlas, que precisam ter maior acesso, que a gente promova um turismo rural para que o próprio estanciano visite aquela comunidade rural, para que o próprio estanciano ali desenvolva sua renda, para que ele receba turistas de outros municípios, de outros estados. A gente precisa ter um olhar diferenciado para a praia do Abaíse do Saco. Todas as duas precisam de reformas grandes, principalmente nas suas orlas, principalmente em saneamento básico. A Praia do Saco, se a gente não tiver essa discussão urgente, já era para ter acontecido há muito tempo, com a bancada federal do Sergipe, nós corremos um risco gigantesco de perder a Praia do Saco. Né? O mar cada dia avança mais, né? E as pessoas estão perdendo suas casas e a gente perdendo um cartão postal mundial, gente. Eu estou em Buquim, mas a gente está falando de um cartão mundial sergipano, né? Que a gente corre o risco de perder se não for discutido tecnicamente como resolver.
Nós precisamos, e a pandemia mostrou isso, quantas mulheres elas podem avançar, nós precisamos aumentar essa questão da empregabilidade para o público feminino. Né? Tá aí mulheres jovens, com excelentes currículos, grande parte deles com graduação, com cursos de capacitação e que nunca tiveram um primeiro emprego. Então, nós precisamos discutir a cidade em todos os âmbitos, seja na cultura, no esporte, na educação, na assistência social, no turismo. E aí a gente precisa de medidas, ser ousado, sabe, Flávio? Eu costumo dizer isso. Você tem que pensar grande. Sabe por quê? Quando você pensa grande, mesmo que você não consiga resolver de uma forma tão gigantesca, mas você não vai fazer pequeno, porque você já pensou maior. Você pode até fazer mediano, mas você não vai fazer pequeno. E Estância tem tudo para ser uma das grandes referências do estado de Sergipe. Basta que ela esteja nas mãos certas, com a equipe que tenha realmente competência, preparo e boa vontade de fazer, e que a sociedade que tanto reclama, que tanto fala do político, ela faça a sua parte em 2024. Ela olhe o que ela passa durante 4 anos, as necessidades que ela tem, o que os filhos dela passam, aquelas que estão com seus filhos aí no sul, trabalhando em trecho porque não tem oportunidade. Essas pessoas elas precisam refletirem sobre o que elas querem para o município de Estância, porque o poder emana do povo. E quem vai decidir, quem chega, quem faz melhor, quem pode realmente promover essa mudança, é a própria população de Estância no próximo ano. Sueli, tiveram algumas pessoas que mandaram mensagem para você no meu privado. Fábio Francão mandou um abraço. Logo mais cedo, o meu amigo Betão de Itabaianinha, foi seu colega de faculdade, também mandou um abraço. E também tem alguns internautas aqui. Caroline Paixão disse que você é o melhor nome para representar a Estância em 2024. Zulu, conselheira tutelar, lhe dando os parabéns pelas suas palavras coesas e que Estância tem muito a ganhar com a sua participação, né, na disputa. E eu queria lançar uma pergunta final, nosso tempo já está esgotando. Quando o papo é bom, passa tão rápido, olha. Passa que a gente nem nota. Mas é o seguinte, você disse que pode conversar com diversos setores da política estanciana. Então, isso seria uma sinalização, não é que isso vá acontecer, pelo amor de Deus. Sueli Barreto poderia vir a desistir e apoiar outro nome mais à frente, caso você analise junto ao eleitorado essa necessidade, ou a sua pré-candidatura é a ferro e fogo, vai ser registrada e vai de todo jeito? Veja, eu não pretendo desistir de pré-candidatura, não pretendo, nós estamos construindo isso, estamos visitando povoados, comunidades, lideranças que querem realmente essa mudança, mas nós precisamos entender que política é preciso fazer em grupo. Então nós vamos trabalhar, nós vamos construir lá na frente. Se surge um outro grupo político que tem os mesmos ideais de cidadania e que juntos nós possamos ser um grupo ainda mais forte, defendendo as mesmas bandeiras, tendo a mesma visão de política, por que não dialogar? Isso não existe hoje, eu não estou fechada nem amarrada com nenhum grupo político. Estou ouvindo todo mundo, vendo quais são as ideias de todo mundo, né? Construindo a política que eu defendo, que eu acredito que tem que ser construída, para que lá na frente, junto com o grupo, com os meus pré-candidatos a vereadores, com os filiados do Cidadania, a gente possa aí tomar essa decisão em conjunto. Eu não quero que diga, não, mas você foi de qualquer forma porque você foi por vaidade. Não, a gente vai tomar essa decisão em conjunto. No momento, eu acho que as principais propostas para a Estância, as principais demandas de Estância estão sendo discutidas pelo time do Cidadania, porque eu não sou sozinha. Eu sou um time que, junto com o Zulu do Picolé, que junto com o seu Domingos, com Djalma, com Clécio de Holanda, com a Juventude 23, com as Mulheres 23, junto com esse time, surge esse conjunto de ideias, de força, de fôlego, de ânimo, para que a gente defenda com competência, com responsabilidade, sem fazer baixaria, sem cometer crime, sem expor ninguém ao ridículo, o melhor para a nossa cidade. Sueli, eu queria agradecer a você pela brilhante entrevista que você oportuniza aqui hoje, né? Agradecer a você aí pela audiência e dizer o seguinte, o espaço aqui do canal regional, do FF Podcast, está à sua disposição. Desejo a você boa sorte na sua caminhada e gostaria que você fizesse as suas considerações finais e depois a gente faz aqui o encerramento final. Pronto, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar discutindo política decente, política inovadora, política futurista aqui nesse espaço. Dizer à população de Estância que o momento para se escolher o que realmente vai fazer diferença nos próximos 4 anos da cidade está chegando.
Não adianta falar que o político não presta, que nós só temos políticos corruptos, que político é isso, aquilo, outro. Se quando chega o momento de retirar esses políticos, as pessoas voltam nas mesmas pessoas. Pedir que se reflita que o seu benefício pessoal não pode sobrepor o benefício de uma coletividade, do município inteiro. Chamar essas pessoas à responsabilidade, porque é elas que vão decidir o futuro. Trazer essa minha fala para a realidade de Boquim. Analise o que tem sido a cidade hoje. Vejam quem se coloca à disposição, quem está ali sempre colaborando com a população. Escolha pensando em quem precisa mais do que você. Se a gente pensasse, olha, eu vou escolher a pessoa, porque essa pessoa vai fazer por aquela que precisa mais do que eu, muito bem. Então, é assim que a gente muda a sociedade, é assim que a gente vai ter um município melhor, um país melhor, um mundo melhor. No mais, agradecer a todos os parceiros, a todas as pessoas que estão comigo. Nós somos poucos, mas somos. Eu sempre digo que nós somos invencíveis, porque a nossa ideologia é de fazer o bem. É de estar sempre ali sentado no meio-fio conversando com as pessoas, de estar ali na zona rural, de pegar na areia, de ouvir aquela pessoa que não sabe se expressar, tentando levar a melhor política possível para 2024. No mais, me coloco à disposição, está aí as redes sociais também, agradecer o espaço, agradecer a cada um de vocês aqui e dizer que a força feminina, ela é gigantesca. Ela só precisa que outras mulheres e homens de bem também apoiem essa força. Portanto, vocês aqui que também são políticos, né, abracem as mulheres com perfil. Boquim tem a ganhar, Estância tem a ganhar, o Estado de Sergipe tem a ganhar, e o mesmo preparo que nós temos técnico para desenvolver em outras áreas, a política também pode receber. A mulher ela tem um olhar mais humano, mais carinhoso, ela é mais detalhista e ela pode contribuir muito com a política local. Com certeza.